Hello, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma quinta-feira de live das Leoas. Tô esperando aqui a Tice, que vai entrar logo logo. Ela mandou mensagem aqui, Tice, tu mandou mensagem para mim no WhatsApp e eu já tô na live aqui. Ah, Tice já tá aí, show. Tice, tu mandou mensagem lá no WhatsApp, eu nem vi, que eu já tinha entrado na live aqui. Então, boa noite para todos. Deixa eu ver, a Tice já tá entrando. Já vou mandar para tu entrar na live. Deixa só esse troço aqui funcionar. Tice tá dizendo que tu não pode participar, por quê? Tô te convidando. Tice, pede tu para participar da live, porque eu te mandei e tá dizendo que eu não consigo te mandar para tu participar da live. Tenta tu me pedir aí. Ah, agora deu. Ah, Oi, hello, boa noite. boa noite. Eu Tudo vou. bom? Tudo, meu amor. Tem pessoas me perguntando como é que entra na live. Tipo, as minhas amigas, o pessoal que tá lá na minha rede, né, social. É só através do teu Instagram? Isso não tá aparecendo no teu agora também. Ah, Tu então pode, tá. isso, tu pode, por exemplo, pegar aquela, tem um aviãozinho ali do lado que tu pode pegar e mandar pro pessoal, mandar ó, por direct para Ah, deixa eles. eu ver então aqui, peraí. Aí tô brincando de filtro. Eu acho que é que eu quero um filtro mais clarinho para. Eu acho que essa luz. Peraí. É que senão depois eu fico muito iluminada, eu fico muito branca, já só um pouco, né? Quer dizer. Vamos nos iluminar. Tá, deixa eu ver esse aqui. Não, esse aqui é muito falso, muito escuro, muito branca. Eu acho que tava melhor. Como se eu precisasse de filtro. Deixa eu chamar o pessoal. Me dá só Vamos dois lá. minutinhos, eu vou chamar. Claro, eu já Pessoal, vou chamar um chama povo os teus aqui. amigos. Vou chamar aqui também a parentada. Chamar os amigos aqui para dar uma olhadinha. Tá, 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 tá. Vamos chamar todo mundo. Aham. Chamar todo mundo, até quem está em Portugal, acordar esse povo, né? Deixa eu botar aqui, me pediu Maruci. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Maruci. Aqui, consegui enviar. Bom, já chamei a galerinha aí. Legal, legal. Tice, que prazer estar aqui contigo hoje, É na um prazer meu quinta-feira, também. live das Leoas, para a gente Sim. Deixa eu ver se ter eu um consigo. bate-papo. O meu celular tá meio torto aqui, mas tá tudo certo. Vamos Para lá, a gente ter um né? bate-papo legal sobre os assuntos da vida das mulheres que empreendem nesse mercado muito louco. A Maruci conseguiu entrar. Oi, meu amor, obrigada. A que estava me pedindo. E show. Que bom. Então, para Então, quem. Boa noite para quem já está aqui conosco, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai nos assistir depois, na reprise. Lembrando que depois que a live for salva, eu jogo também ela lá no meu canal no YouTube. Mas, sem mais delongas, Tice, bem-vinda, boa noite. vou me apresentar, então. Boa noite, Isso. pessoal. Para quem não nos conhece, né, Tice? A gente se conhece só virtualmente, por enquanto. Nos conhecemos através de um curso que nós fizemos juntas. E Chamado Sexy Canvas. da André Já temos Diamant. colegas Sexy Canvas aqui conosco também. É verdade. E, inclusive, o André está fazendo agora uma live pelo Zoom, que ele vai abrir turma agora. Quem não conhece essa metodologia do Sexy Canvas, hashtag já fica a dica aqui que o babado é muito louco. É transformador. Olha, boa Mas noite, Sexy Campers. Boa noite.
Tíssima, se Vamos lá. apresenta. Eu vou lá me apresentar, então. Bom, eu me chamo Tiziana Faix, sou psicóloga, sou Master Coach pela Febracis, né? Tenho essa formação aí já faz 2 anos. Fiz toda a grade da Febracis. Ela é extensa, tem mais de 1.000 horas de curso, de treinamento, na verdade, fora os que eu fiz presencial. Então, o que eu quero dizer aqui é que me dá muita expertise, não em áreas específicas. Nossa, eu sou uma mega power in business. Não, mas meus olhos já abriram muito para isso. Tive muitas crenças nesse patamar que foram desconstruídas, porque eu acreditava que eu não podia estar no mundo corporativo. Até porque minha experiência como psicóloga nunca foi dentro de empresas, tampouco em RH, nada disso. Sempre foi na área, eu sempre fui metidinha no hospital e na área clínica, então ver o mundo corporativo para mim era algo impossível. E hoje é tranquilo, eu sei aonde eu tenho as minhas limitações, né? Mas enfim, foram crenças quebradas também, depois eu vou explicar ao longo do processo. Voltando, tem outras formações do tempo da faculdade. Gente, vou denunciar a minha idade. Tá tudo certo. Dá-lhe filtro. É, 20 anos atrás, né? Eu tenho quase 20 anos aí formada em psicologia, então nessa mesma época eu fiz uma formação em hipnose ericksoniana, aonde não existia dentro do Brasil. Então as coisas que não existem eu pego, me meto e vou. Adoro uma novidade. E naquela época eu já estava quebrando umas crenças, porque a época da hipnose... Eu vou falar rápido, senão não dá tempo de falar tudo que eu quero falar. Nessa época, eu já quebrei uma das crenças, que foi entrar com uma técnica nova, aprovada dentro da psicologia, que é a hipnose, né? E essa hipnose ericksoniana é diferenciada, porque eu uso o mesmo do mesmo. Então, quem tiver mais interesse depois, procura. Não atuo mais como hipnoterapeuta, porém, ela me dá um chão durante as sessões, né? Tudo agrega. Acabam utilizando ferramentas Isso. da psicoterapia, da hipnoterapia para dentro do teu processo hoje. Aqui eu estou explicando mais um pouquinho de mim para as pessoas sentirem um pouquinho de confiança. Então aí tá, eu trabalhei um tempo com isso, mas daí a vida me levou por outros lados, né? Aí depois eu saí do país por uma questão devido ao meu marido trocando de país por causa da empresa. Eu fechei o consultório, eu trabalhei um tempo, vou explicar isso mais para frente. E durante esse percurso que eu não trabalhei com a psicologia, que naquele momento era bem inviável fazer tratamentos online, e eu tinha umas crenças aí também, né? Vamos lá. Só jogando na psicologia. É justamente a pauta de hoje, a gente falar de crença. E é muito legal, Tícia, porque assim, muitas vezes os terapeutas, os psicólogos têm um certo receio de falar que também tiveram crenças limitantes dentro da sua trajetória profissional. E que é uma inverdade, porque todos nós somos suscetíveis às crenças. Todos nós temos crenças. Na verdade, todos nós temos, gostando disso. Então, ou não. assim, daí vem o ponto. Enquanto a gente não admite que tem uma crença, a gente não consegue virar a chave para mudar, né? E não vira. Hoje eu vou dar assim, ó, fiquem aqui, eu vou dar uma aula aqui. Não, vai ter uma Adoro. parte. Vai ter uma parte. Eu preparei, eu tô com aqui atrás do meu celular. Eu fiz alguns apontamentos para não me perder, porque é tão ruim quando a gente está explicando vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem gente que gosta do mais estruturado, né? Tem perfis de pessoas que são mais assim. Então, eu estruturei até para não ficar cansativo nem chato. Ficar falando aqui a mesma coisa várias vezes. Tá, terminando de me apresentar, aí eu tive essa pausa com a psicologia por uns 15 anos. Só que nesse meio tempo eu nunca consegui ficar muito parada. Disse, faz quanto tempo que tu tá fora do Brasil? 6 anos só aqui no México. Fiquei meio ano na Índia
e 8 meses, mais ou menos, em Portugal. O meu marido ficou mais tempo nesses países, né? Tivemos probleminha que eu tive que voltar. É porque não era só eu, tinha meus filhos junto, então é outro contexto, né? A gente tem que pensar sempre no ecológico, né? O que faz bem para mim faz bem para os outros. Essa palavra quer dizer isso. Buenas, hoje eu. Buenas, bem gaúcha. Esses dias teve uma amiga que me disse assim, eu disse, ela vai receber isso aí. Nossa, que linda das taquara, a gente era bambu. Ficou as taquara. Isso é do Rio Grande do Sul, pessoal. Eu sou do sul do país, né? Sou do sul do Somos país. do sul do país. Tu é de que cidade, Tice? Eu nasci em Jaguarão, Rio Grande do Sul, mas fui pequenininha para Porto Alegre. Então eu sou porto-alegrense também. Eu falo ti, vou aqui comigo, contigo, falo, né? É o ti. É o trilegal, é o bar, né? Só essas coisas de vez em quando. Mas bate, que barbaridade. Mas assim, quem é gaúcho, no caso da Tice, que está há bastante tempo fora, e no meu caso também, eu já estou há 16 anos morando fora do Rio Grande do Sul, não adianta. A raiz do gaúcho vem do útero e não sai. É verdade. Bom, então, faz 2 anos e meio que eu voltei a trabalhar exclusivamente online. E hoje eu atendo como psicóloga, faço sessões de psicoterapia e também sessões em coaching. E aí a gente entra com milhares de crenças. Tem, tipo, pessoal, eu tô morando fora, mas dentro do Brasil tem essa história com os coaches. Meu Deus do céu. Assim, ó, aqui fora não tem isso não, tá? E é bem interessante tu ter falado isso, disso, porque realmente aqui no Brasil, eu particularmente, opinião pessoal minha, até por conta de um excesso de cursos, e muitas vezes, muitos desses cursos e dessas escolas, meio sem critério, soltou uma jorrada de pessoas dentro do mercado de coaching. Eu também tenho formações em coaching, sou master coaching também. Mas às vezes a gente tem um receio de se apresentar, não, porque o coach meio que virou uma chacota. Coach Mas é uma ferramenta incrível, te dá uma bagagem com N ferramentas para te trabalhar com a pessoa. E é disso que eu vou falar não também. Não para fazer um processo específico de coaching, mas as ferramentas que ele te proporciona, seja dentro do personal coach para atuar como coach, né, de pessoas, seja dentro do mercado corporativo, ele te dá ferramentas fantásticas. Então, Sim. Só que realmente, no Brasil acabou se deturpando um pouco esse contexto, né? Sim, eu vejo como em qualquer profissão. Claro que existem psicólogos que são bons, outros não são, uns têm ética, outros não têm ética, assim como médicos. Pô, tu vai numa consulta médica, tu paga, sei lá, R$ 500 e tu é atendida por 15 minutos. E o médico tá assim, né? Que mais? Não tô dizendo que todos são assim. E aí ele acerta a medicação, porque, óbvio, ele é treinado para isso. Quantos sentam ali com o mesmo problema? Tipo, ele já mapeia, pum, 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 é 1 mais 2, 3. É sempre assim. E aí, quando a gente fala... Agora eu vou puxar aqui para meu lado. Quando a gente fala o preço das sessões em psicoterapia ou um processo de coaching, as pessoas não gostam muito do que escutam, mas de verdade deveriam gostar. Porque a nossa profissão, vou erguer a bandeira agora, porque minha identidade está muito bem construída. A nossa profissão, ela enxerga o que ninguém enxerga. Porque as pessoas sangram por dentro, só que não sabem. E elas só não procuram um especialista, que seria um psicólogo, nesse caso, porque o sangue não sai pela pele. Porque se aparecesse sangue pelos olhos, pelo nariz, meu Deus, tu pagaria, tu dava o teu carro para te curar. Então, assim, as pessoas... E fora aqui, por exemplo, os processos de coaching. Por exemplo, meu processo de coaching são 2 horas e meia de sessão semanal. Então, não é brincadeira, é coisa séria. Mas vamos voltar aqui para a apresentação. Tá, aí, hoje, no que eu trabalho? Eu me tornei expert em saúde emocional. Até eu comecei a fazer logomarca e tal, porque para mim não é saúde mental, é a saúde emocional. Saúde mental sim, porque está dentro do pacotinho,
né? Até porque a psicologia ela tem essa frente de saúde mental, só que vai além disso, né? Vai além disso. Então, o que eu faço hoje? Hoje, meu foco é com mulheres, mas pasmem, homens me procuram e aí eu começo a querer fazer a psicoterapia e eles querem o coach, porque o homem é mais prático. Eles querem foco no resultado, né? Então, e aí vem com uma certa demanda por questões de relacionamento. Acho que olha na minha bio ali, né, que eu ajudo mulheres, eles estão com problema de relacionamento, já se tocaram que eles fazem parte do pacotinho, que não é só com elas, né? Então, vem para tratar. Aí é sempre dá na mesma diretriz. Bingo. Cai todo mundo no mesmo pacote, homem ou mulher. Na infância, feridas emocionais, dores que não foram curadas, dores que não foram tratadas, que não são entendidas. E aí começa a se entender, e aí começa a repercutir, não, começa a transmitir algo. É tão bonito de ver. Tipo, eles ficam tão fofos com as suas parceiras e começam a entender os seus comportamentos perante a elas, entende? O casal, eu falo que sempre... Ai, já estou entrando no assunto. Metade faz parte do... Eu vou falar aqui de hétero, né? Mas pode ser da outra opção sexual, não importa, é casal, né? Metade de uma pessoa e a metade, né? Metade do homem e metade da mulher. Então, e a autoestima que vem nesse pacote, assim, não se pode dar mais do que não tem. Então, vamos lá. Quando tu começa a curar as tuas dores internas, tu vai curar uns 100%. A cura aqui é entre aspas, vocês entendam como quiser, né? Ou liberdade, ou enfim. 100% é contigo. Quando tu tá no relacionamento, tu tem que dar 50%. A outra pessoa dá 50%. Então, olha só. Eu fico com 50%, a outra pessoa fica com 50%, a relação fica com 100%. Só que o todo disso é 100%. Eu explico assim, daí todo mundo entende. Tu dá o teu 100%, só que os teus 100% representam dentro da relação 50%. Exato. Porque se daí... tu não der 50%, dá ruim. Os teus 100% representam 50%. Os teus 100% não representa 100%. Porque e daí, muitas vezes, isso dá um certo conflito nessa questão de relacionamento, e daí eu estendo um pouco mais. Esse relacionamento não é só relacionamento de casal. Em relacionamentos de negócios também. Sejam de sócios, sejam de funcionários, sejam de parceiros de negócio, muitas vezes as pessoas têm ali as suas questões, têm as suas crenças, e muitas vezes essas crenças, elas vêm da infância, elas vêm do contexto na qual elas foram criadas, seja contexto religioso, sim, o contexto educacional ou da própria família, e entra em conflito com aquele parceiro, seja o parceiro sexual, o parceiro de relacionamento ou o parceiro comercial. E daí tu enxerga, não, mas eu tô dando 100% e a coisa não tá indo. Porque os teus 100% representam 50% dentro da relação. E não 100%. Então, é uma troca, né? É uma via de mão dupla que tem que acontecer. Eu vou continuar aqui, eu vou dar... Daqui a pouquinho eu vou entrar um pouquinho uma explicação sobre crença, para deixar bem claro, para a gente poder ter um fluxo de entendimento melhor, né? Eu acho, até chegar no empreendedorismo, até chegar nessa parte externa. O porquê a gente, às vezes, tem medo de ligar uma live. Eu ainda sinto um tremorzinho quando eu falo assim. Porém, todo mundo diz que eu não expresso isso. É que eu tô bem treinada. Mas, assim, eu sei a origem, é por isso. Eu sei a origem. Né? Então eu falo assim, deu, né? O teu mimimi tá lá atrás. Eu converso comigo, assim, antes, tipo, não, né? A tua parte criança tá lá, aguenta as pontas aí, entendeu? E é legal você ter falado isso, Tice, porque assim, muitas vezes a pessoa
seja para ligar uma live, seja para fazer um negócio, seja para começar a empreender. Muitas vezes a pessoa tem medo e ela acaba se paralisando por aquele medo, por não entender. E o que tu falou agora é perfeito. Sabe de onde veio? Não que o medo não deixou de existir, não que, sabe, esse tremorzinho não bata. Mas opa, eu sei de onde ele vem, então eu consigo ultrapassar. No momento que tu enxerga, fica mais fácil ultrapassar. Tá. Então, assim, eu vou pegar o teu gancho e já vou entrar no assunto. Agora começou. Pessoas, já deu tempinho aí de 20 minutos, né? Agora a gente vai como trucidar e vocês vão entender como funciona esse percurso. De verdade, são meus quase 20 anos aí. Resumido. Resumido. Em 20 minutos. Bora lá. Vamos lá. Então, o que tudo isso tem a ver com, assim, toda essa questão da infância com empreender, toda essa questão da infância com trabalhar, ou direcionar para relacionamento, enfim, o que nos trava, né, de a gente prosperar. Não é só na questão de dinheiro, é na questão de relacionamento, na questão de negócio, na questão de business, né? Então, vou começar a dar uma pequena explicada. Tudo isso tem a ver com a infância. Gente, tem a ver com a infância, aceita que dói menos. Tá? Tem infâncias que são mais leves? Tem. Tem infâncias que são mais pesadas? Muitas. Assim, só que a gente não está aqui para julgar quem nos criou, né? Que nos criaram com muito amor, os que levaram uma vidinha mais normal na infância, que não tiveram tantas dores, né? Tipo de abuso físico, emocional, enfim, tem coisa pesada aí também. Mas os que levaram uma vida assim mais tranquila. Às vezes acontece, né? De um pai, de uma mãe ser mais enérgico, às vezes, sei lá, esqueceu na escola, coisas que para o adulto não faz muito sentido que criar um trauma na vida da criatura. Mas às vezes sim, às vezes não é em casa, às vezes é na escola, uma professora mais rígida e os pais acabam não sabendo. Então vão criando pequenas situações, às vezes por repetição, tá? Geralmente é por repetição ou por um forte impacto emocional. Agora eu vou entrar nas crenças. Então vamos lá. Crença são todos os programas que foram colocados na nossa mente desde a infância, principalmente entre o 0, ou seja, quando tu nasce, até os 12 anos. É onde tem a formação, assim, a formatação mais pesada de instaurar crenças. E essas crenças instauradas, elas vão nos influenciar hoje como adulto. E influenciam, né? Então, assim, é como a gente reage às situações, como a gente sente, como a gente demonstra. De uma certa forma, vai aparecer na forma adulta. E como a gente descobre isso? Está passando por um processo específico, né? Quem é um local agora tem uma crença de tal coisa. Não, as pessoas não... Se não tem estudo para isso, é mais difícil, né, de detectar. Às vezes passa por algum treinamento. Como é importante, e daí que vem a importância de tu fazer uma terapia, de tu fazer uma psicoterapia, de ter um acompanhamento de um psicólogo, de ter um acompanhamento de um profissional. Porque, assim, o que tem de gente que se limita por conta das crenças que tem e se trava, e muitas vezes tem esse receio, porque, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa, tipo, vou para terapia, é coisa de maluco. Pois é, ainda existe isso. Até eu estava escutando, eu sou a rata dos treinamentos, né? Adoro. E eu já sei o porquê disso também, mas hoje não é esse assunto. Nem vou falar. Mas, o que eu ia falar? A psicologia, ela foi muito divulgada para tratamento mental devido à Segunda Guerra Mundial. Quando estourou a guerra, depois que passou a guerra, aí a psicologia, como surgiu das cinzas, mas ela pegou só um dos propósitos do ramo da psicologia, que era tratar a saúde mental, ou seja, depressão, estresse pós-traumático, enfim, tudo que envolve, né, esquizofrenia,
enfim, tentativas de suicídio, enfim. E existem mais outros dois ramos, e um deles é o desenvolvimento humano para o bem-estar. E isso ficou muito apagado. Eu escutei essa explicação bem simples assim, num treinamento aí de 3 dias que eu estava participando, e eu disse, olha isso, né? Aí me caiu mais umas fichas. Faz sentido, né? Porque a psicologia, os profissionais da psicologia não foram treinados e nem são ainda, quando saem da universidade, para cobrar, para expor o seu serviço, e muito menos para dizer, vem fazer psicologia para mim, para tu ir para o próximo passo. Então, por exemplo... Ainda ficam muito ligados nessa questão dessa psicologia que vai tratar doenças. A doença. Doença. Então tem que esperar adoecer para se tratar. Só que daí tá um caos, né? Não é? E o desenvolvimento humano, e a evolução, isso. E o próximo nível, e o próximo passo. Nível, né? O próximo nível é, às vezes tu tá com um baita negócio, que é o que no teu ramo, e a pessoa não consegue avançar porque tá cheio de tititi na cabeça. Só que a pessoa não tá doente. Só que ela também não procura ninguém, porque ela também não sabe. Então, meu papel hoje aqui é de começar... Aí me caiu umas fichas. Já vou entrar com outra. É de divulgar cada vez mais isso, de que a saúde emocional, né, ela tá no top. Então, tu precisa ter saúde emocional. Quer dizer isso? Tu tem que estar com o equilíbrio das tuas emoções para tomar decisões assertivas. Vou casar, vou me separar, vou entrar num negócio... vou investir não sei quantos milhões, não sei aonde. Tu tem que estar seguro e respaldado, né? E, enfim, não é só seguro com as emoções, é seguro com as decisões, com mentores da área, enfim, fazer todo o tema de casa, né? Também tem isso também. Buenas. Vamos continuar aqui. Alguma pergunta? Pessoas, se tiverem perguntas, podem colocar. E até foi interessante tu colocar isso, porque daí eu vejo isso também, muitas pessoas procurando a parte de consultoria, a parte de uma mentoria, mas não conseguem evoluir, justamente porque tem essa crença. E também atendo muitas pessoas que são do ramo da saúde, tanto da psicologia como da psicoterapia, e tem essa questão de se enxergar como um negócio. O profissional liberal, de uma forma geral, tem essa dificuldade. E os profissionais liberais da área da saúde têm essa dificuldade maior ainda, de se enxergarem como aquilo sendo um negócio. E daí vem as crenças de se divulgar, de falar do seu trabalho, de cobrar pelo seu trabalho. Exato. Conta um pouquinho pra gente como é que foram as tuas crenças. Quais foram as crenças que a ti se passou? Eu vou... Quanto tempo a gente tem de live aqui? A gente tem um tempo estimado de 1 hora. Então, passamos já um pouquinho. Então, sentem e esperem. Eu só quero, Dani, antes de falar, eu vou cozinhar o pessoal. Eu vou falar mais pro final como que eu superei e comecei a empreender. Mas eu queria que as pessoas entendessem um pouco sobre as crenças. Porque é algo que também está sendo muito banalizado, sabe? E não, a gente tem que ter um cuidado com isso. Deixa eu só explicar um pouquinho da origem da crença. Olha só. Toda crença é tudo aquilo que a gente acredita. Então, assim, quando tu usar a palavra, eu tô com a crença tal, aí tu tem que pensar, é que eu acredito nessa tal coisa. É mudar a palavra por acreditar. É o primeiro passo. Mudar o crença por acreditar. Então, eu tenho a crença de que, sei lá, eu não consigo. Só que isso fica meio estranho para o cérebro, né? Não, eu acredito que eu não consigo, só que isso vem da onde? Entende? Então, é acreditar em algo. Crença é acreditar em algo. E foi instaurado na mente, tá? Isso foi instaurado na mente. Então, a gente tem as crenças limitadoras e as crenças fortalecedoras. Né? Então, vamos lá. Crença é tudo aquilo que tu acredita e ela é colocada na mente por imagem, né? O que tu vê, né? Os sons, o que tu escuta, o que a gente sente. É um pacote. Então, quando acontece algo por repetição, vamos supor assim, na infância,
que tu foi abusado, é o que mais chega. Quando eu atendo, vira e mexe, chega nisso. Abuso. Aí, sei lá, dos 3, 4 anos, até os 12, até os 10, é por repetição. Então, cria sensação, visão, escutar, enfim. Ou por forte impacto emocional. Daqui a pouco tu sofreu um assalto, entende? E aí tava numa rua escura. Ou, por exemplo, terremoto. A gente teve aí, essa semana passada, uma mexida aqui no México. Eu não moro mais na cidade do México. Mas, até legal de falar isso. Vou cortar o assunto de novo. Para vocês entenderem as crenças. Me veio agora. Eu não estava na cidade do México quando deu esse pequeno tremor. Para mim é que é pequeno, não estava lá, né? Quando tremeu. Mas quando em 2017 teve 2 seguidos, eu estava lá. Só que a louca aqui, como nunca tinha passado por nada, eu comecei a sentir ânsia de vômito, um tremor assim. Ninguém que estava tremendo a terra. Não tem terremoto. No Brasil não tem terremoto, não estou acostumado com esse trem. Entende? Então, assim, algo que não fazia parte de mim. E as pessoas saíram apavoradas, saíram não sei o quê. E aí, nossa, disparou um monte de coisa na cabeça delas. Porque elas viveram em algum momento, ou o parente delas, o avó, ou a tia, aquele grande terremoto do México. Então, fica instaurada essa crença. Então, por mais que até tendo um pouquinho, virou um negócio gigante dentro da pessoa, né? Como eu não tinha essa crença de desespero, de horror, de pavor, eu lidei até bem, entende? Tipo... como, dá para dizer que assim, a crença, na verdade, ou tu acredita, né? Tu tem uma crença porque tu tem... Ou tu vivenciou, ou tu presenciou, ou teve contato com alguém que vivenciou aquilo. Exato. É quase como tu tem uma programação instaurada dentro das tuas sinapses neurais que já criou uma trilha ali dentro do teu cérebro. Exato. E já vai por aquele caminho. Porque, assim, é o caminho que te conhece. Que já te foi aplicado de uma forma. E aí, quando a gente é pequena, a criança, ela não tem filtro. Tu entende? Ela absorve tudo e ela vai acreditar que aquilo é a verdade absoluta para ela. E ela acredita que aquilo é verdade na vida dela. E ela passa a acreditar e a crença instaurou. Então, isso serve como uma forma de proteção nesse momento. A criança se protege nesse momento e aí cria esse padrão. Um padrão. Né? E aí a gente vai entrar em reprogramação de crença agora. Como que a gente faz isso? Né? Então, assim, existem técnicas para descobrir a origem dessas crenças, as que nos limitam, e reprogramar ela para se tornar crenças fortalecedoras. É tão bonito, né? Parece tão simples. Mas dá trabalho, mas funciona. Né? Então, a gente vai desconstruir as crenças antigas e vamos reconstruir, vamos corrigir, vamos restaurar e colocar crenças fortalecedoras. E como faz isso? Faz sentido dizer que só uma crença, e eu comparo muito as crenças com a questão dos hábitos também. Porque tu tem um hábito, porque tu tem uma crença que é aquele padrão de comportamento de fazer tal coisa. Porque o hábito, por exemplo, o hábito ele se instaura por quê? Por repetição. Por repetição. Quanto mais tu faz, tu cria um hábito e ele se instaura. Então, a Rede Febracis, ela é expert em quebrar crenças. E eu tive, tipo, a melhor escola, né? Então, assim, por repetição, tu pode quebrar uma crença ou por forte impacto emocional. Como que se usa dentro da terapia? É quando tu descobre a ferida e crava as emoções ali. Tu vai junto com um paciente ou cliente, né? Tu descobre a origem do que tá tanto... Às vezes vem assim, eu tenho um incômodo com X, uma coisa determinada. Só que daí não é aquilo que é a crença dele. É outra crença que tá instaurada, é a crença origem. E aí tu vai lá no fundo e aí tu faz aquele negócio tipo, dentro das sessões, não vou dizer o quê.
A pessoa que quiser, vem, né? Vem junto. Às vezes rola uma catarse ali no meio do processo. Dá uma jorrada de emoções, porque eu vou explicar um pouquinho, porque tem as sinapses, isso tem a ver com a mente, né? Então, eu não vou explicar aqui, porque senão a gente vai ficar 3 horas, mas assim, tem a ver com neurônios, né? Com a sinapse, ali é uma química. Tem jogo de dopamina, que tem tudo a ver com as emoções, só que daí, mesmo que seja algo emocional muito forte, impacto emocional, depois a gente precisa manter a pessoa na repetição. Para ela virar Na repetição positiva, na mudança. Porque senão, tu vai num curso de treinamento de final de semana, descobre, ser feliz da vida emocionalmente e tal, eu sou a foda, né? Tu sai super assim. Foda, chega na segunda-feira, volta tudo depois. Chega, sei lá, 10 dias depois, dá uma baixadinha na bola, porque tu não tem um ambiente propício para te manter firme naquele propósito do final de semana. Gente, isso é outra coisa importante. Tem que se manter em ambientes que te proporcionam te manter no teu propósito. Ou seja, mentores, ambiente, pessoas. Aí tu tem que começar a eliminar as pessoas tóxicas. Tal das pessoas tóxicas. Não é que elas são pessoas ruins, é que, né, te intoxica e tu não funciona. Então tu não vai para aquilo que tu quer. Por exemplo. E daí vem a importância da psicoterapia, de fazer um acompanhamento. Para dar consciência. Para dar consciência, para dar constância. Dentro da área de negócios, ter um mentor, ter uma pessoa que vai te proporcionar, toda semana tá ali batendo, literalmente enchendo o saco. Tem uns meus clientes que eu falo, né, às vezes eu brinco com meus clientes, eu sou a pedra no teu sapato que vai encher o saco para tu fazer os negócios, vou puxar a orelha, porque se não tiver esse puxão de orelha para te manter no caminho, é 2 palitos para sair. E no caso do terapeuta, no caso do psicólogo, a mesma coisa, claro, com técnicas diferentes, né, um outro tipo de trabalho, mas no fim das contas, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não adianta. E uma coisa que eu percebo muito são pessoas querendo fazer cursos, querendo fazer formações, é muito legal adquirir conhecimento, até para usar esse conhecimento e replicar ele depois, mas nenhum curso vai te proporcionar a terapia. A terapia, tu vai fazer com o terapeuta, com o psicólogo. Isso é verdade. Tu falou. A consultoria, tu vai lá fazer um curso de uma formação de consultoria de negócios, aqui uma coisa que está super em alta, marketing digital. Marketing digital, vou fazer preciso melhorar meu marketing. Vou fazer um curso de marketing. Chega na hora de aplicar, dá um tilt na cabeça da pessoa, porque a pessoa não conhece aquilo. Daí entra no processo da crença positiva que ela não tem ainda, do hábito que ela não tem ainda, de um campo que para ela ainda é desconhecido. Então, como é que ela vai fazer uma coisa que ela não conhece? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, até quando eu estava preparando o que eu ia tanto falar nessa live. Por exemplo, assim, olha só, bem simples, um médico, tá? Especialista de face, vamos lá. Tua cara arrebentou num acidente de carro. Tu vai querer o melhor, né? Sim. Provavelmente. Só que como é que esse médico se tornou melhor? Ele... tá entrando uns negocinhos aqui. Ele fez uma formação, ok. Ele se especializou, ok. Só que isso não é suficiente se ele não entrar na repetição de trabalhar, de literalmente costurar. Ele vai ter que ter um mentor que vai orientar ele vai ser, sei lá, o 2º, 3º médico de cirurgias, até ele se tornar o bambambam, se isso ele quiser ser o primeiro. Então ele vai fazer, e ele vai errar. Infelizmente ele vai errar, né? E até ele se tornar, então ele vai entrar no modo repetição, e aí ele vai se tornar o grande especialista. Aonde, quando ele bota o olho, ele já sabe até como vai ficar o rosto da pessoa. Então, esse é um modo simplista de falar, que eu acho que também para os negócios, quanto mais tu faz, mais tu... Assim, vamos lá, eu ia falar uma besteira. Vai lá. Quanto mais tu faz... deixa eu pensar, porque vai ficar gravado isso.
quanto mais tu fizer, as tuas chances de errar vão ser grandes também. Porém, quando tu tá seguro e consciente, tem pessoas ao teu redor capacitadas, tu vai errar, só que daí a tua volta pro acerto vai ser mais rápido. Assim, que assim, os erros eles acontecem. Só que tu vai mais rapidamente evoluir para chegar no acerto. Porque tu tem orientação. É isso aí. Aquilo não vai te travar. E acaba sendo também a mesma coisa dentro da psicologia, dentro da terapia, para tu te resolver com as tuas questões. Sim, porque vai patinar durante o processo terapêutico, se patina muito, vai, vem. Só a pessoa patina, vai doer, tu vai te confrontar com coisas que são doídas, tu vai te confrontar, mas é justamente por conta desse confronto que vai levar a tua melhora, a tua cura, a ressignificação, a mudar a crença, a mudar o hábito. Já estou entrando quase nisso. Eu vou dar um exemplo bem pessoal e bem prático. Eu escrevi os passos aqui para todo mundo entender bem certinho. Acho que vai ser bem didático também. Só para deixar, então, bem formatado. Então, toda a comunicação, eu gostaria muito que todo mundo entendesse isso. Toda a comunicação que tu, na infância, né? Que tu escuta, tu vê, tu sente, vai gerar um pensamento. E é onde tu vai criar as imagens, memórias, né? O diálogo interno. E aí vai gerar um sentimento. E aí é que gera a crença, que vai ser limitadora ou fortalecedora. Então, se tu fala para o teu filho assim, ele tá meia boca na escola, mas vamos lá, só foi uma prova, na próxima tu consegue. E, enfim, tu vai fortalecendo ele, então ele tá escutando, ele tá sentindo, se tu tá pegando na mão dele, ele, né, sentindo no tato, ele tá sentindo aqui dentro que tá sendo amparado, então ele tá se fortalecendo. Provavelmente, de tanto tu repetir fazendo isso, lá na frente, quando ele passar por uma dificuldade, ele não sabe da onde, mas vai vir um diálogo interno. Tu consegue. Só foi, sei lá, só foi alguma coisa do negócio, assim, só foi um erro, um passo errado. Eu vou voltar para trás e vou dar outro passo em outra direção. Então, automaticamente, ele vai conseguir. Só que, assim, como é crença fortalecedora, tá tudo certo, né? Agora, quando é crença limitadora, tá tudo errado, né? Daí vem a questão, quando nesse mesmo exemplo, quando criança, que os pais falam, é burro, não aprende, é sempre difícil. Teu irmão é mais inteligente. Aí... Cara, isso está detonando a cabeça dos filhos. E daí, pior, a nossa cabeça, e daí não é questão de culpar os pais. Os nossos pais fizeram o melhor com o que eles tinham, com a consciência que eles tinham. Mas isso, muitas vezes, detonou a nossa cabeça. E tá tudo certo. Aí eu vou pegar a tua fala. E aí você passa por um processo ou de coaching, ou terapêutico, um especialista por um tempo. Aí entra um ponto bem delicado. A pessoa descobre, ela sabe a origem, ela sabe tudo que está causando, aí fica naquele ponto que eu falo assim, não, ou tu vai ter que dar outro jeito para ir também, né? Entra na fase mimizento, que eu falo. Sabe, aí não, sabe, tá com faca e queijo na mão, sabe, e ainda não consegue, mas aí é o poder de decisão da pessoa de dar o passo. E aí muitas vezes as pessoas dão um retrocesso para trás, e elas sabem que elas não querem fazer por algum motivo. E às vezes são os ganhos secundários. Os ganhos secundários são complicados nessa história. Os ganhos secundários são complicadíssimos. Né? E aí a gente tem que passar por outra barreira. Ganhos secundários. Aí tem que ir lá, limpar, cortar, né? Aí tipo, é faxina geral no corpo. Até para explicar para o pessoal o que é ganho secundário. Eu sei o que é ganho secundário, a gente sabe. Vamos ver, tá? Explica o que é ganho secundário para o pessoal. Vamos lá.
por exemplo, se tu tá numa relação, eu vou dar um exemplo bem normal. Tu tá numa relação e aí tu não tá feliz com... Eu vou falar porque eu sou mulher, tá? Vamos lá. Com teu marido. E aí... Enfim. E aí tu faz terapia. Vamos lá. E aí tu descobre que ele não é tão errado da história. Que tu tem uma parte aí, porque tem os teus 50% que tu não estava assumindo. E aí tu reclama que tu não tem evolução em alguma coisa, enfim, são várias reclamações. Só que daí tu descobre que teu ganho secundário é ser sustentada pelo teu marido. E aí tu não toma uma atitude, porque daí tu tem medo, por exemplo, se tu vai enfrentar, não é para se separar, mas se tu vai enfrentar, dizer algumas coisas, tal, não, se ele não me dá mais a mesada, vamos supor. Ou se ele para de me bancar os meus pequenos luxos. Aí tu começa a dar uma aspirada, né? Porque às vezes não vi nada disso. Então, assim, esse seria um ganho secundário. Por exemplo, a depressão. As pessoas que estão no estado depressivo, as pessoas não são depressivas, hein? Elas estão no estado depressivo. Muitas vezes tem ganho secundário. Um deles muito forte é a atenção, é o carinho. Né? Então, assim... Isso acontece muito, eu já vi muito acontecer com principalmente mulheres acima dos 40 anos, que já, né, 40 e poucos, 50 anos, que os filhos já estão indo para o mundo e começam a desenvolver, às vezes, até doenças para fazer os filhos ficarem perto. Muitas vezes a mulher é separada ou não é separada, é viúva, enfim. E daí o ganho secundário é se apresentar num estado, entre aspas, de doença, que muitas vezes não é uma doença de fato, para manter aquelas pessoas perto. Exato. E aí tem um monte, só que isso tem... Isso aí pode ser desde assim, começa com, sei lá, algum probleminha no olho, às vezes é dor no estômago, às vezes dá uns negócios nos ossos, só que vai evoluindo, né? E pode chegar no câncer. E aí? E aí? Câncer no útero, câncer na mama. Mas geralmente, assim, a gente vê muito útero, né? E aí? Até que ponto tu tá destruindo a tua vida por esse ganho secundário? Voltando nas crenças, tá? Agora eu vou falar assim, como eu quebrei minha crença, né? As crenças da Tice. Quem acha que psicólogo não tem criança também. E a Tice hoje está para nos contar as crenças que ela já passou dentro da jornada dela. Aqui, e principalmente, como superou. O André tá dizendo fibromialgia. Bem colocado. Bem colocado, André. É isso aí mesmo. A nossa colega aqui do Papo Fibroterapia também falando, né? Que essas crenças para pais de adolescentes trazerem os filhos, que é muito comum, realmente é muito comum. Não, e pior, antes da Tice falar das crenças dela, do que ela superou, é muito comum, inclusive para quem está empreendendo, muitas vezes vai fazer uma transição e começar a empreender, trazer esses ganhos secundários, ficar amarrado com crenças, para ficar dentro daquela zona de conforto, que de confortável não tem nada. É verdade. Por conta de uma ilusão, não, mas né, eu tô aqui, e daí começa realmente a aparecer coisas que são físicas. É a dor no joelho, é o procrastinar, a coluna, sabe? Daí começa a doer a lombar, começa a doer cervical. Por quê? É um ganho secundário que te leva a não realizar aquilo para tu não sair daquele padrão de comportamento que tu tinha antes. Parece uma psicóloga falando. Exato, exatamente isso. Mas vamos lá, eu levantei algumas aqui, né? Uma que foi, eu acho que tem muito a ver, acho não, tenho certeza, com o assunto de agora, do empreendedorismo, tem muito a ver com talvez vai ajudar muito o pessoal que te procura para negócios, né? Eu vou falar a minha primeira. Nem me dá vergonha, porque eu já superei. Agora é fácil, né? Vamos lá, olha só. Eu fiquei 15 anos sem atuar como psicóloga.
porém eu nunca parei. E nesse meio tempo eu fiz curso de doula. Eu tenho uma cabecinha Que legal! eu tenho uma cabecinha meio empreendedora. Então, assim, lá naquela época, a universidade muito ortodoxa, né? Muito fechada para algumas coisas. Eu queria trabalhar com gestantes, eu tinha um projeto para trabalhar com gestantes, e aí na época eu pensei, puxa, se eu não posso entrar numa sala por conta da depressão pós-parto, né? Então, eu sabia que eu podia ajudar a não gerar essa depressão pós-parto, né? Com alguns cuidados. Só que tinha que ser lá na hora que estivesse ganhando bebê. É porque eu fiz um monte de estágio na época de faculdade, me metia nessas coisas tudo, de parto, de tudo. E aí eu pensei, bom, se eu não posso entrar como psicóloga, eu posso entrar como doula. Então eu fiz o curso de doula e para poder hackear o sistema, literalmente hackear o sistema e entrar para poder ajudar. Hackear o sistema é bem a palavra. Então eu pensei Hackeou o sistema. Se eu não posso entrar como psicóloga, eu posso entrar como doula, eu posso. E aí, na época, eu me especializei também, eu fiz um curso, um treinamento em educadora perinatal em São Paulo. Bem louca, eu tava com o filho pequeno, bebê até, o Rafa era bebê. Foi quando eu parei com a psicologia, né? E aí, enfim, a vida deu um outro salto, a gente teve que sair de Joinville. Aí meu projeto foi para água abaixo, tarará, tarará. Eu já abri uma empresa de bolos caseiros em Caxias do Sul, para virar franquia, foi antes de vir para cá. Mas, enfim, ainda não estão as crianças aí, né? A questão foi que daí quando eu parei com a psicologia, eu tinha uma coisa na minha cabeça que dizia, sabe, hoje eu entendo, porque eu consegui entender através do mapeamento didático. Claro que não foi assim, foi de vários treinamentos tal, e aí eu fui juntando, e aí tem uma hora que tu liga, 1 mais 1, 2, 3, 4, entendeu? Nesse meio desses 2 anos, eu parei, de atender quando o Rafa praticamente nasceu, ele tem 16, 15 anos atrás. Aí, eu tinha uma comunicação interna que dizia assim, nunca mais eu vou voltar a atender como psicóloga. Olha só. E era muito forte. E eu tinha todos os motivos. Porque não dá dinheiro, porque fica morrendo. A crença aí, não dá dinheiro. Era um monte de crença. Porque não funciona direito, porque é muito demorado. Tinha um monte de porquê. Sabe? A gente, quer dizer, eu não via como negócio. Né? E aí é outra crença, né? Um pouco da formação que a gente tem, o pessoal da área da saúde, né? Da formatação que a gente sai da universidade. Tá. Aí fiquei, né? Troquei de países, tal, não sei o que, fiz formação, mestre em Reiki, em Theta Healing, tem 4 treinamentos em Theta Healing. Só que eu nunca trabalhei de verdade com todas essas formas. Eu fazia para mim, enfim. Deixa eu te perguntar agora, curiosidade minha, tu chegou a fazer a anatomia intuitiva do Theta? Então, eu tava quase para ir para... Faz. É maravilhoso. Abre parênteses, fecha parênteses. Faz o anatomia intuitiva, vai ajudar demais. Então, eu fiz o de casal, eu fiz o básico, eu fiz avançado, eu fiz o digging, e eu ia fazer esse, eu recuei, mas porque eu tive que recuar, porque eu entendi umas coisas ali, né? Buenas. Aí eu parei de trabalhar, nunca mais vou voltar, e comecei a pipocar em várias outras coisas que pudessem me trazer a trabalhar, só que eu nunca trabalhei de verdade, assim, eu sempre tomei muito curso. Teve um momento que eu abri a empresa, que foi antes de vir para cá, 6, 7, 8, foi 2014, 15, eu acho que eu abri a empresa, ficamos quase 2 anos, aí, enfim, daí a gente acabou vindo para cá. Mas, assim, eu tinha tanta crença que eu falava assim, 15 anos que eu não trabalhei, depois eu me dei conta, tipo, e aqueles 2 anos que eu quase me matei de trabalhar na empresa, né? O que significou aquilo? Nada. Isso foi dentro de um processo de coaching.
Então, para tu ver que eu tinha um ranço com a psicologia. Era tão forte que me venda nos olhos para tudo, né? Eu tinha um ranço. E agora eu vou dizer como que eu quebrei esse ranço. Quando fechou a pandemia, eu estava aqui já fazia 2 semanas aqui em Monterrey, e aí surgiu uns treinamentos de inteligência emocional do Paulo Vieira, né? Aqueles de 5, 7 dias. E eu fiquei, tipo, imersa. Dali eu comprei um treinamento em coaching. E depois do coaching eu comprei toda a grade da Febracis, a Golden Bell Days. E aí eu tive bastante contato com negócios, coaching de negócios, business, não sei o quê, coisa de riqueza, enfim. O que aconteceu? Uma das primeiras crenças, olha que louco isso, tinha o negócio do coaching, tudo aquilo que a gente escuta e tal, só que a minha crença com a psicologia era tão grande que eu preferi entrar para o mundo dos coaching, né, do que entrar na assumir psicologia. Se assumir psicóloga. Assumi como psicóloga. E naquele momento, um mês depois, o Conselho Federal de Psicologia, ele liberou o online para atender. E eu soube disso. Eu falava assim, Deus que me livre. Ter ranço com esse pessoal aí que não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei quem, não pode... Eu vou atender como coach. Esse, né? Então, eu fiz o caminho mais difícil, que bom, porque hoje eu tenho todo o conhecimento que eu tenho devido a isso. Fiz um caminho maior. Ok, dentro de um processo de coach, dentro dos meus treinamentos também todos que eu fiz, a gente aplica muitas ferramentas em nós, e os colegas e treinadores e tal. Eu fui e peguei mentorias também durante esse tempo, ou seja, durante esses 2 anos eu fiz mais de 1000 horas de curso. É muita coisa, gente. E eu... Desde cursos, tu mesmo passando pelo processo, tendo mentoria para orientar. Então, assim, foram muitos treinamentos. Eu quase não assisti Netflix, eu quase não assisti não sei o quê. Tipo, eu fiquei pensando, gente, eu era louca dos treinamentos, né? Porque eu ficava das 8 da manhã, às vezes até às 10 da noite, na salinha, tipo, dele treinamento. Tá, o que me levou a isso? Como que eu descobri as minhas crenças, né? Então, assim, primeiro, eu não acreditava que eu era capaz de voltar a trabalhar novamente. Nem com psicologia e nem, assim, com o processo de coach também estava difícil para mim, né? Porque eu estava velha demais para entrar no mercado de trabalho. Eu estava com 44 anos, eu tenho 46. Pelo amor de Deus, né? Pois é, hoje eu falo, pelo amor de Deus, né? Mas bem louquinha. Enfim, mas é o que estava rolando, o que rolava na tua cabeça. Era a crença que estava rolando, porque eu estava velha demais para competir com a galera nova, a galera super vibe, super energia, né? Na verdade, não era isso. Era medo de voltar a atender, porque dentro do coaching eu também tinha esse negocinho que me prendia, essa exposição. Então, eu vi que não era só o medo de voltar a atender porque eu estava velha demais. Era um medo maior. Então, vamos lá. Eu comecei... É importante nesses momentos assim que você vai detectando, de você começar a mapear o seu rol social, o meio onde as pessoas que estão em volta de ti. Isso. Porque há estudos, né, que comprovam que tu como é que é? As pessoas que estão no teu meio são 50% de quem tu és. Né? Então... O próprio Jim Rohn sempre faz, né? A frase clássica do Jim Rohn. Tu é a média das 5 pessoas com que tu mais convive. Mas é isso aí. Mas é de verdade, isso é assim, né? Então, o que me levou a voltar a ter essa segurança? Eu mergulhei em descobrir o porquê eu não conseguia ter tanta segurança para voltar a atender. Esse medo. Eu fui para as origens.
né? Então, eu entrei para processo de coaching, de treinamentos, foi com eles que eu consegui descobrir. O que eu descobri? Vamos lá. Com 4 anos, 5 de idade, eu presenciei uma briga, né, dos meus pais, e aí eu me senti muito vulnerável, hoje olhando como adulta, porque eu lembro da imagem. Então, naquele momento, eu me sentia, sabe, assim, acanhada, acolhida, eu não podia falar, é como se eu não pudesse aparecer que eu ia estragar tudo, mas sei lá o que eu ia estragar, né? Ou eu ia levar bronca, não sei, eu ia perder o amor deles, não sei, eu fiquei com medo grande e fiquei, talvez, com sentimento de abandono, com rejeição, sentimento de rejeição, e me instaurou um medo gigante de aparecer. Por isso que eu falei no começo da live. Quando eu vou entrar em live, me dá um negócio assim, tipo... Aquele negocinho de aparecer. Eu vou aparecer. Agora a coisa vai evoluindo. Eu estou explicando como é que eu estarei a crença, né? E como eu desinstaurei essa crença. Aí tá, então teve esse sentimento que me bloqueou, tá. Quando eu estava na faculdade, lá na universidade, chega um momento do estágio, do último ano, que a gente tem que atender. Então, a gente atende crianças, adultos, enfim. E a gente é supervisionada. E eu me lembro que num determinado momento, eu toda empolgada, porque eu falei isso? E tinha relatório das colegas, das nossas falas, tal, não sei o quê. Eu recebi uma bronca, e a mulher, a supervisora, não vou dizer o nome aqui, mas enfim, ela era uma pessoa mais velha, era mais pragmática, tal. Ela tinha um trabalho ali, hoje eu entendo que ela tinha um trabalho muito importante de nos orientar de forma correta. Mas a forma, talvez, que ela abordou foi... E eu sempre botei a culpa nela, só que coitada, né? So sorry, nem sei se ela tá viva hoje em dia, né? Porque ela era bem senhora. Então, assim, ela foi tão taxativa e dizendo pra mim que eu não podia falar besteira. Ela falou isso, tipo, tu não pode falar besteira. Por quê? Porque tu tá, tipo, tentando arrumar vidas, entende? Então, tipo, tu não pode errar, sacou? Tu não pode falar besteira. Aquilo me deu um negócio... E, tipo, tava com as colegas do lado, né? Gente, tipo, eu queria me enfiar na terra, desaparecer. Foi um caos. Hoje eu vejo, né? Eu consegui ligar as situações que o que aconteceu... Eu liguei o tempo lá quando eu era criança, que eu me fechei, eu não podia aparecer, porque se eu falasse, eu ia falar besteira, tu entende? Tipo, ia dar ruim. Então vem uma pessoa, figura materna, muito... Que no momento que tu te expressa, vem com a mesma taxa... o mesmo sentimento. Vem com o mesmo gatilho. Vem com o mesmo gatilho. É o mesmo gatilho. E aí marcou, né? Então eu não posso falar besteira. Então... Deu o caos, né? Já que eu não posso falar besteira, eu vou ficar quieta, não vou falar mais nada. Exato. Né? Aí eu uni o ganho secundário, minha gente. Agora tá aí, ó. Bueno, já que o marido vai viajar, vamos trocar de país. Agora, perante ao marido, que pagou toda a minha universidade, perante, né, a todos, que eu tô formada em psicologia e não vou atender. Tem um motivo, meu ganho secundário. Então, assim, isso é louco. Por quê? Porque isso nos trava. No momento que agora eu retorno de uma forma diferente, que não era mais nem presencial, e eu comecei a atender pessoas, eu tive um medo gigante de piorar as pessoas. Agora, e se eu falar besteira? E se eu falar de destruir a vida das pessoas? Mas olha que insano, como é que eu vou destruir? Já tá destruída. Né? Eu tô para arrumar, não é para destruir. Já tá destruída. Não vai ficar pior, né? Então, assim, isso foi um grande salto na minha vida quando eu descobri que eu não destruía a vida de pessoas. E aí, o que eu tive que fazer? Ok, descobri, ai que legal. Faço o que agora com isso? Repetição.
Então eu comecei a atender, mesmo não acreditando muito. No processo de coach, eu seguia tudo bem bonitinho, nossa, eu suava, né? Tipo estagiária. E eu fui Aham. fazendo, até que eu comecei a me soltar. E quando eu descobri isso, foi a chave para mim. Essa me gerou outras crenças, o de me esconder e de não aparecer, de não me comunicar, né? Que é de não falar besteira. Então, eu fiz um perfil comportamental, da Febracis fez, né? Então tem um relatório gigante sobre isso, e dali, grande, comunicadora. E eu, isso aí tá errado, comunicadora, né? Você comunicadora. E aí eu fiquei encucada com isso. Eu disse, da onde você é comunicadora, entende? Resumindo, é dessa crença aí. Hoje sim, eu me vejo Na comunicadora. verdade, era uma comunicadora ferida, porque É. acontece isso, né? Às Então, vezes a pessoa está no lado ferido do perfil comportamental. então, eu tive que investir muito na minha crença, né, de identidade. Eu tive que restaurar a identidade. Aí existem ferramentas para que tu Uhum. possa preencher e se tornar quem realmente você é na sua essência, né? E a crença da capacidade. A crença da capacidade é fazendo, pessoal. É fazendo até se tornar, né? Com erro, É sempre que acerto, erro, eu gosto acerto. muito de dar um exemplo que é muito simples. A criança, quando vai andar de bicicleta, vai aprender a andar de bicicleta. Ela não anda, ela não sai correndo de bicicleta. Primeiro, ela começa no triciclo. Depois, ela vai para uma bicicleta com duas rodinhas. Lá pelas tantas, os pais vão lá e tiram uma rodinha. A criança anda capenga. Daqui a pouco vai lá e tira a última rodinha. O que a criança vai fazer? Ela vai cair. Ela vai se ralar, Várias ela vezes. vai chorar. E o que ela vai fazer? Ela vai parar de andar, de aprender a andar de bicicleta porque ela se ralou e caiu? Não. Ela vai lá, mesmo chorando, vai lá e vai andar de novo, até sair correndo. Então assim, aí foi o grande boom, né? Enfim, aí eu comecei a fazer outros treinamentos e assim, as pessoas têm uma falsa ideia de que tu faz um determinado treinamento, tu passa por um processo ou com um psicólogo, ou com um coach, ou enfim, com, né, quem tu acredita que vai te ajudar, e pronto. Uhum. Aí quer que nunca mais faça nada. Gente, dente precisa estar indo no dentista, olho precisa estar indo no oculista, né? Mente precisa estar indo pessoa que sabe tratar a mente. Escova o dente todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. A Né? gente almoça, a minha quer tomar café, almoça e janta, pelo menos 3 refeições. Sim. Então, E assim, acho que os outros processos também não tem que repetir, também tem que repetir. também tem que repetir. Então, assim, eu falo, eventualmente a pessoa tem que fazer uma imersão. Quer ir para a igreja, fazer imersão de igreja? Vai, né? Vai te restaurar, vai te fortalecer. Quer ir para a mata, sei lá, fazer um treinamento desses de imersão da terra? Vai. Quer ir, sei lá, para onde, visitar, não sei de onde, lá dos Buda, lá, enfim, né? No Himalaia, Índia, sei lá onde, vai, se tem condições, se é isso que vai te deixar, acha que vai te deixar bem. Então, a gente está sempre, a gente tem que estar tratando as emoções e a nossa mente com carinho. Da mesma forma como você quer se ver com a pele botocada, tu vai lá e ingere botox, as que são adeptos, porque tem gente que não é, tô tudo bem, né? Ou, por exemplo, vai fazer a sobrancelha, tá tudo bem, se tu acha que isso vai te melhorar. É a mesma coisa, a mente e as emoções no mundo inteiro, eu vou dizer, mas a nível Brasil, não é divulgado para você É estar bem. subestimado. É Isso é subestimado. subestimado. Então, assim, Uhum. o meu medo de expor nas redes sociais, né, que até eu levantei esse tópico para falar aqui, e de prender no mundo digital, quando eu descobri isso, eu comecei a relaxar mais. Por quê? Porque Uhum. eu consegui entender que não era o mundo digital, sou eu. Não é a rede social, sou eu. Não é o story ou sei lá.
ok, pode ser o medo do julgamento. E aí tu tem que ir mapeando, né? Daí mapear é a Aí tem que questão do mapear julgamento. isso, aí A tem que rede resolver isso na tua social, vida, o né? stories, o Instagram, o YouTube, ou seja lá o que for, é só uma ferramenta. Ou se tu vai abrir um negócio e vai, enfim, um grupo de mentores ali de negócios e fica com vergonha por N motivos, ok, tem um fundo lá atrás. Dentro do próprio mercado de negócios, uma das coisas que eu sempre falo é fazer network. Você tem um negócio, ou mesmo que você trabalhe dentro de um negócio de um terceiro, e tu quer ter um crescimento daquilo que tu faz, é network. Um dos pilares é o network, que é fundamental. Tipo nós duas aqui, a gente se conheceu através de um treinamento, de um curso, né, do Sexy Canvas, network, né, tipo, Network. né, e daqui a pouco surgem outras coisas daqui para frente, quem sabe, né, só que a gente precisa estar aberta a querer experimentar, e se não dá certo, ok, foi uma vez, experimentei, já sei como funciona, né? Talvez, se tu nunca participou de uma live e daqui a pouco não foi com a pessoa certa, não diz que a live é ruim. Aquela experiência, naquele momento, não foi legal. Tu tem que testar mais E às duas, vezes três a pessoa tem vezes. que começar de um jeito. Eu já tive Exato. vários clientes que não faziam live, e daí queriam fazer live, tinham medo. Não, bora lá, tu vai chamar live e eu vou fazer live contigo. Exato. Dani, mas tu não fala da mesma coisa que eu, é outra área, não tem problema. A gente faz a pauta e eu vou estar ali, a live vai ser no teu perfil, a gente vai fazer, faz o script e vamos tocar pra travar. Mas a grande questão aqui é quando se tem um negócio, vão surgir dúvidas, vão surgir medos, vão surgir questões de segurança. Só que assim, no momento que te trava, no momento que tu começa a dar os bola fora, que eu falo, né? Aí tem que ver por que tá causando isso. Aí é que é a hora de procurar. E é a crença instaurada ali atrás. Crença, né? E por que está acontecendo isso? Vai limpar isso aí e vai tocar o teu projeto para frente. Né? E se for preciso, procura um terapeuta, procura um psicólogo. Eu tenho clientes que, além de processo de mentoria ou de consultoria comigo, muitas vezes eu oriento, olha, isso daqui, no teu caso, tem que procurar um profissional da área da saúde para trabalhar aqui. Que legal. Deixa eu falar algo, assim, né, não sei, tá acabando a live, acho que já tá o tempo esgotado. Já tá no finalzinho, até eu tava vendo aqui, minha bateria tá indo pro saco já, tá com 14%. Já tá. 5 minutinhos. Quero saber da crença, a última crença que tu superou. Buenas. Essa aí agora vai dar pano pra manga, né? Porque é um assunto que nem política, né? É um assunto... Não, a Papuquinha falando de frente com a Dani, adoro. Essa aí como é que é? Religião e política não religião, se discute. Religião, time de futebol e política. Não se discute, então... Tá, falando em time de futebol, não vamos falar de política, só de religião e time de futebol. Gaúcha, Colorado, Inter. Ai, gente, eu vou ter que dizer... Vai. Gremista. Mas tá tudo certo. Tá. Segura Colorada. Aí. Segura Colorada. Não é que... Eu só implico, né? Porque eu sou uma colorada que não entende nada de futebol e nem quero entender. Meu ex-marido, ela colorado, e daí quando tinha jogo do Inter e do Grêmio, eu torcia pro Grêmio só pra implicar com ele. Uma bafocada. Por que será? Abre parênteses. Vamos lá. Então, essa última fase aí da minha vida, e foi tudo nesse processo de 2 anos, é a minha crença espiritual. Olha que interessante. Até eu fiz um Reels aí colocando sobre a minha fé. Me expus aí como psicóloga. Mas, vamos lá. Quando eu era pequena, assim, a crença era... Eu acreditava em Jesus Cristo, mas eu não acreditava. É louco isso. Eu descobri, era mais, em Deus. Eu descobri isso num treinamento em Theta Healing, que eu tinha um confronto
com Deus. E eu Vai falando não, que eu vou, enquanto tá falando, eu vou sair aqui só para pegar o carregador para não ficar sem bateria. Tá. Pode falar. E aí eu falei que era impossível isso de ser, de ter isso, crença com Deus, né? Porque eu achava que estava tudo bem, né? E fiquei com aquilo. Passou uns 3 anos, né? Foi até chegar em 2020, em todos esses processos que eu passei. Eu acabei descobrindo que eu tinha um probleminha com Deus. Porque cada treinamento que eu passava, cada situação que eu vivenciava, a gente faz muito a roda da vida, sabe? Os pilares e tal. E o meu pilar espiritual sempre dava muito baixo. Tipo 3, Olha só. tipo 5, tipo 4, né? E eu não conseguia me dar mais nota, porque, né, é verdade, tu tem que responder com verdade. E eu sentia que não era nem 8, nem 10, nem 9. E aí, quando eu estava em Porto Alegre, eu refiz um treinamento lá em coaching, na formação, novamente eu refiz todo o meu treinamento e fiz era quase banal para mim, há 2 anos fazendo a mesma coisa. Aí eu botei lá e disse, agora vai sair maior, mas na hora de pensar mesmo, tipo, puta, não posso mentir, me dei 4. E o resto tudo mais ou menos, né? E o meu pilar de relacionamento estava baixo também. Eu tô com o Giovanni há 28 anos. E aí, eu disse, tem uma coisa errada aí. Porque eu olhei, sabe quanto 1 mais 1, 2? E não pode ser verdade. O que tá interferindo Deus na minha vida, né? Tudo, né? Então, a gente fez uma ferramenta, uma colega fez comigo, que era a situação, e ali me caiu a ficha. Mas eu chorei. Mas pensa num bezerrão chorando. Deu aquela catarse. Deu. E foi mais de 1 hora. E ali eu descobri aonde que estava instaurado a minha verdade e não verdade, né? Eu vivi num lar, né, muito bom, mas porém meu padrasto ele tinha umas crenças com Jesus Cristo terríveis, onde ele chamava Jesus Cristo de falcatrua, de farsante e de um monte de outra coisa. E eu cresci escutando isso, lembra da crença? Tudo que é escutado, visto, né, sentido. E aí, ao mesmo tempo, eu estudava numa escola de freira. Nossa, lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, em Maria Auxiliadora eu estudava. E aí eu estudo, né? Imagina, em casa escutava uma coisa, na escola eu via outra. Em casa escutava uma coisa, na escola. Eu cresci na dicotomia, tipo, eu cresci com as 2 verdades juntas. Então, e eu comecei, naquele momento eu entendi, por isso que lá no Teta Healing e tal, eu tinha essa coisa separada. E aí, o interessante é que estava tão difícil de acreditar, que meu cérebro puxou uma imagem. E a imagem foi de algo que eu vivi por forte impacto emocional, que foi um acidente de skate que meu filho teve, bateu a cabeça, parou no hospital, estou resumindo, parou no hospital, primeiro diagnóstico coágulo, ficou internado 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, saiu do hospital, né? Porque até ele estava me segurando. Ele já estava com um pouco de convulsão, aquela coisa toda. Quando foi... eu precisava tomar um ar, eu precisava tomar um banho. Quer dizer, na verdade, eu precisava chorar, né? Aí eu pedi para ele, eu precisava tomar um banho. Aí eu fui até em casa e tal. Quando eu cheguei, meu marido estava dormindo, enfim, o Rafinha também. Eu cheguei no banheiro, liguei chuveiro, entrei e comecei a tomar o banho, dá aquele desespero, não desespero, um desespero tão grande. Eu chorava que nem criança pequena. Era o mesmo choro do que eu tive dentro do treinamento. Que teve. Mas eu me deslavei. E aí, naquele momento, eu falo isso sem nenhum preconceito, sem nada, assim, sabe? Sem nada. Naquele momento, eu me sentei no chão do banheiro, quase me ajoelhando, porque eu botei a cara no chão, né? Com as pernas abertas assim, com a cara no chão, chorava que nem criança pequena. E ali, eu não lembro se eu expressei em fala ou se meu pensamento estava tão alto que eu falei assim, a fala interna, né?
Eu falei assim, eu te entrego ele. Tipo, Deu. tá nas tuas mãos. Eu não consigo mais. Só que ainda eu fiz algo um pouco mais além. Eu clamei, eu pedi que ele não deixasse o Gabriel na metade do caminho. Nossa, me arrepiei toda. E que se fosse para levar o Gabriel, que levasse, que eu ia lidar com essa dor, mas que não deixasse ele com dor. É vegetando, né? O que eu tô falando é vegetar, é estado vegetativo. E aí, mas chorei, mas foi aquele pedido, assim. Nesse meio tempo, minha mãe estava com o Gabriel, e lá ela fez a oração dela. A gente não combinou, é claro, né? Que a gente não combinou, ela fez o jeito dela, né? As orações dela. Olha, Dani, eu vou te dizer. Foi a noite mais difícil de toda a minha vida. Quando deu 7 horas da manhã, ele passou por uma outra tomografia, que era necessário para poder entrar em cirurgia. E aí começou o zum, zum, zum. Quando deu 11 Vai dizer horas... que não precisou fazer a cirurgia. 11 horas da manhã, aí um médico veio falar comigo, porque ninguém me dava resposta. Sim. E aí ele disse assim, não tem mais coágulo. Como não tem mais coágulo? Sabe, tipo, não, como, sabe? Sim. E aí, sabe, eu disse, meu Deus do céu, sabe, começou a me dar um negócio. Eles seguraram o Gabriel mais 2 dias dentro do hospital, porque ele precisava fazer mais uma terceira tomografia no terceiro dia. Para comprovar mesmo que estava tudo certo. Sem coágulo. Contei isso, porque faz parte de uma crença, né? Eu tinha esquecido disso, a vida, né, Sim. vai. Na verdade, eu fiz uma marrinha com Deus. Tipo, eu falei que se ele ficasse, eu ia estar à frente dele para direcionar ele para um propósito de vida. Mesmo que ele se perdesse, ele ia saber que tem, porque eu ia estar na cola dele. Eu ia estar na cola dele. Então, nesse momento na Febracis, veio tudo isso, e eu disse, meu Deus, como é que eu posso não acreditar? Como é que eu posso não ter essa fé gigante? Né? Se eu já recebi antes o milagre, entendeu? E por que eu fico nessa de duvidando? Aí, dentro das ferramentas da Febracis, eu descobri que eu tinha essa dicotomia da crença de Jesus Cristo. Das duas crenças, que me dificultava tal de acreditar, né? Não bastou a catarse, forte impacto emocional por 2 vezes, eu tomei uma decisão que eu tinha que quebrar essa crença. Eu já tinha sentido ela, eu já tinha presenciado em carne e osso. E eu não podia ficar com esse mimimi. Não sei se tu entendeu onde eu tô chegando. É o mimizento. O que eu fiz? Eu disse, não vai por bem, vai por mal. Mandei comprar uma Bíblia. Sabe o que? É por mim agora. Comprei uma Bíblia, mandei vir do Brasil. Foi muito difícil o começo. Aí depois, com o tempo, eu percebi, tive uns arranca-rabo aí no meu relacionamento, porque lembra que estava baixo lá também? Eu tive uma queda hormonal gigante, eu tive problema com tireoide, eu tive um monte de coisa nesse meio tempo. Ajeitei tudo isso com vitaminas, remédio e tal, e aí a parte da Bíblia ficou de lado. E aí eu olhava para ela e disse, tu não tá lendo, porque tu quer quebrar a crença. Aí um dia eu me levantei e disse, chega, eu já tô bem como os hormônios, eu preciso, de verdade, porque eu já vi. Não é assim, tu faz e depois tu vê. Eu já vi, agora eu tenho que fazer. Eu já vi, então... Agora eu tenho que fazer. E aí, o que eu fiz? Agora eu não uso mais, estou usando o meu de guerra, que é um coração. Peguei um crucifixo, botei no pescoço, porque eu pensei, toda vez que eu me olhar pelada na frente do banheiro, eu vou lembrar do crucifixo. Tu tem que quebrar aquela crença. Sabe? É a visão, gente, a visão. Sim. Aí, não basta a visão. Era o teu gatilho para te conectar com a mudança que tu queria fazer. Não, de verdade, tipo, tem Jesus Cristo na tua vida, tem que dar uma olhadinha nisso. Ok. Aí, eu comecei a andar com pessoas que elas são crentes, né? Tem essa crença muito gigante e começaram a me explicar muitas coisas que fazia sentido, eu não sabia nada. Então, uma delas é a Lil e outra é a Adriana. Começaram a me dar base.
não me levaram para a igreja. Elas só diziam que eu preciso escutar a Bíblia. Precisa ler a Bíblia, tá ali, tá tudo. Comecei a ler a Bíblia e tal. Comecei a seguir pessoas na internet que falam sobre pregação, algumas coisas assim desse sentido. E aí não estava suficiente. Eu disse, eu preciso de mais, porque eu quero quebrar. Sabe que agora Sim. eu tô naquela rixa. É questão de honra, eu quero quebrar isso. E aí, o que eu fiz? Peguei Bíblia online, fiz vários planos, que tem uns planos bem legais ali. E comecei todo dia, assim, ok, o cérebro tá mais vazio de manhã. Todo dia de manhã, quando despertar, eu tomo meu remedinho, desço para fazer as coisas do rato, subo, volto para a cama para ter a sensação que tá dormida, despertando de novo, bem louca. Que eu tô me levantando de novo. Eu escuto o plano da Bíblia, eu escuto a palavra, aí eu tomo o meu café com uma pessoa que é o Thiago Brunet, que tem um Café com Destino, todos os dias, há 5 meses eu faço isso. Tomo café com ele, escuto, ele é de desenvolvimento humano também, escuto as coisas que ele tem para falar, tomo meu café, depois começa o meio-dia. Por repetição. Por repetição. E aí esses dias, daí essa minha amiga me levou no encontro cara a cara com Jesus, eu bem louca, topei, eu vou. Tipo, eu disse, meu Deus, eu vou entrar numa igreja, sabe? Assim, aquilo pra mim era quase o surreal do meu mundo. Porque eu nunca frequentei, né? Então eu disse, ok, eu vou quebrar todas as crenças agora na origem, vou lá. Né? E aí eu escutava, via coisas assim, ok, só muda as palavras, diabo por baixa frequência, por não sei o quê, sabe? Tu tem capacidade de mudar as palavras. Então, assim, quebrei a crença. Quebrei a crença. Muitas vezes, e isso é tudo, é tu ter essa constância. Seja, porque daí é uma questão da tua fé, sabe? De conectar com a tua fé. De conectar com aquilo que tu acredita ser possível. Deixando de lado aquilo que foi incutido na tua mente, naquela programação negativa da crença. Então, mudar aquela programação para se conectar com aquilo que tu quer construir. Exato. Só que olha que louco. Seja dentro do teu relacionamento, seja dentro da tua vida de uma forma geral, seja dentro do teu negócio, ou para começar um negócio, ou para alavancar o teu negócio que já existe. Sim. E a fé é muito importante. Gente, eu vou ter dizer uma fé. assim, Indiferente de religião, indiferente de qual seja a conexão. Então, assim, se tu tem fé em algo, te atira, mas mantém naquela estrutura que tu acredita. O que eu vejo, assim, as pessoas, ok, eu me conecto com o mundo Terra, com o planeta não sei do que. Tá, mas quantas vezes tu se conecta com... É quase nunca, tu entende? Então, não é o símbolo, não é o objeto. É o que tá aqui dentro da gente. Então, assim, quantas vezes... Até vou fazer uma provocação agora. Fé não é postar frasezinha no Instagram. Que tem a galera que, vou conectar com a terra, porque o sagrado feminino, porque não sei lá. Assim, ok, tu vai pro sagrado feminino, vai lá pro sagrado feminino, faz o que tem que fazer, não sei o quê. Agora tu tem que ficar no sagrado feminino todos os dias. Todos os dias. É se conectar, ok, eu tenho que pisar vamos supor que essa seja a crença. Me conecto pisando na terra. Querida, tu vai ter que sempre pisar na terra. Porque senão tu vai estar desconectada. Então, assim, é a constância. Não importa que religião tu siga, não importa no que tu acredita. Importa é a constância que tu mantém isso dentro de ti. Sim, mas eu penso. Pensar, só pensar. Ok, Elisa, não. Só o pensar, não conecta. Não conecta. Tu tem que sentir. Isso já está comprovado pela ciência. Se tu quer uma vida... Isso, gente, serve para tudo, não só para religião. Porque eu sei o que eu preciso fazer, porque eu entendo a teoria do negócio, ou do marketing digital. Se não aplicar, babau, esquece, o teu resultado vai ser 0. Exato, é o conectar que a gente está falando, é o aplicar, né? Aplicar. Se conectou, é aplicar. A conexão... Seja na fé, na religião, no negócio, no digital, no físico, né? É conectar. Conectar nada mais do que praticar. É a prática. Constância e prática, constância e prática, constância e prática.
Simples assim. Como se fosse simples, né? Okay. Então que pegue Mas então que pegue meu exemplo na constância e prática e leve para os seus negócios, né? Resumidamente, é que tu só vai ter sucesso se tu tiver constância. Constância. Uhum. Resumindo. A disciplina, ela anda de mãos dadas com o sucesso. Quem não consegue ter uma disciplina, ter uma constância, sorry, tá ferrado. Tipo assim, falou, fala sobre o teu negócio. Fala sobre o teu negócio. Ok, eu atendo online. No momento, eu estou em modo online. Eu preciso criar uma constância, eu preciso criar um corpo de negócio, eu preciso criar muitos atendimentos no propósito que eu tenho lá na frente, que é algo maior. Eu não desenhei o negócio, só tô com o negócio assim na cabeça, né? Agora desenha de negócio. Agora tu vai me pegar no meu pé, né? Então, assim, mas eu entendi que para ter esse negócio grande, eu preciso ter chão, eu preciso ter base, porque senão não vai me sustentar depois. Uhum. E olha só que interessante, Tice, isso é um dos grandes problemas das pessoas que querem, principalmente empreender no digital, achando que o digital é fácil. Quero fazer um curso digital, vou empreender, vou fazer um infoproduto. Legal, vou fazer um infoproduto. Mas não é assim, ninguém faz um infoproduto do dia para a noite porque fez meia dúzia de coisinhas e acha que vai lançar. Tem toda uma construção. Olha, até pode lançar, só que até pode vender, só que não vai ficar no perpétuo, não vai conseguir fazer não vai ter. Porque a pessoa não tem o lastro do conhecimento e não tem a jornada para chegar no curso aquele maior. Então, tem uma frase que, inclusive, eu botei no post de um TBT que eu botei hoje, que é uma frase que eu uso muito, que eu herdei do dono de uma empresa que eu trabalhei, que é: ninguém nasce grande nem cresce sozinho. E isso serve também no digital. É verdade. Dentro do mundo dos negócios, ninguém nasce grande. Todo mundo começa numa jornada lá no degrau 1 e vai subindo. E o degrau 1 que vai dar o lastro para subir para o 2, para o 3, para o 4 e assim por diante. Olha só que interessante. Ao modo de escalar o negócio. Eu nunca tive, assim, essa expertise em negócios, em business, tal, em coach business. Ok, e eu ficava com muito medo de chegar pessoas para mim. Só que eu não entendia, só vai chegar pessoas se posiciona para esse nicho, né? Então, tô atendendo uma pessoa aí, né, para um problema X, e lá pelas tantas, em coaching, na verdade num processo de coaching, e lá pelas tantas falando um negócio tal, e peraí, e eu comecei a falar, e eu vi que a pessoa pegou a caneta e começou a escrever, e aí eu me toquei o que eu estava fazendo. Eu andei com pessoas durante 2 anos que falam de business, de negócio. Então, o que ele estava precisando ali, eu estava dando pinceladas do que eu vivenciei e direcionando. Então, assim, e eu pensei, cara, tu não tá sendo nem psicóloga, nem coach life aqui, né? Tá quase sendo coach business, né? De business. Só que, é claro, eu orientei, mas para isso vai precisar de gente assim, mas eu dei aquela primeira diretriz e depois eu dormi. Sim, deu aquele, abriu a janela para a pessoa poder enxergar para fora. Muito. Nossa, foi bem legal até na outra sessão o que voltou, sabe? Nossa, eu disse, uau, explodiu a cabeça. E aí eu fui dormir naquele dia tão feliz, eu disse, olha aí, ó, quebrar a sua outra crença, né? Que tu não conseguia fazer de business, né? E é claro, me senti a última bolachinha do pacotinho. Mas tá tudo certo. No fundo, o business são pessoas. Atrás de um CNPJ é um monte de CPF. E tem um monte de crença. Com certeza. Onde tem ser humano tem crença, né? Então hoje eu estava assistindo um psicólogo falando, eu estou seguindo alguns psicólogos, porque como eu quebrei as crenças, agora eu sigo psicólogo, tá tudo certo, né? E eu estava seguindo os psicólogos que tem mais posicionamento que eu, né? Tô rastreando o mapa, já sacou, né? Fazendo um sextorm. Tô. Um sex spy, tá fazendo um sex spy. Do curso do André. Quem é Sexy Canvas entenderão, quem não conhece,
Né? Vamos puxar a brasa lá pro André, Vai fazer um curso do André André. Diamant, daí tu vai saber o que é o Sex Spy. Então, aí eu comecei a pescar o jogo e eu disse, gente, tudo que ele tá falando eu já sinto. Tu entende? Então, assim, Nossa, e aquela mentoria que a gente teve com o Bruno Gimenez também, aquilo me rachou no meio, né? O Bruno é maravilhoso. Aquela me rachou no meio, né? Mas, enfim, dali eu fui mudando bastante, bastante. Hashtag Nação Hortelã. Ali tu viu que rolou as minhas crenças, né? E ele sacou que crença era. Né? Ele foi bem queridinho, porque ele não me detonou assim, né? Abertamente. Mas é isso, acho que eu poderia contribuir, espero que eu contribuí, né? Botando maravilhoso, maravilhoso. Né? Então, assim. Adorei o bate-papo. Com certeza teve bastante gente aqui nos assistindo, tem bastante gente que vai nos assistir depois. Sim. Já estamos aqui, olha, passou, a gente começou às 20h20, são 21h57. Ô, Dani! Então teve bastante papo. Não, isso que eu tinha crença de comunicação. De comunicação, não, Dani, o que eu vou falar? Não sei falar. Tá aí, quase 2 horas aqui falando. Ai, que horror isso. Adoro! Né? Então, entenderam? Eu era a da crença da comunicação, né? Então, assim, se eu consigo, qualquer pessoa, um mero mortal consegue. E pode conseguir num patamar muito mais alto que o meu. Né? Então, assim, se tem psicólogos aí, eu não sei se vão, né, em algum momento assistir, realmente quebrar as tuas crenças perante a profissão. Vou puxar um pouquinho a brasa, né? Se posicionar, porque tem pessoas que precisam do nosso apoio. Né? Até quando me posicionei, chegou algumas psicólogas em box e começou a trazer umas coisinhas assim não muito legais. E aí eu falei abertamente, tipo, ainda para gravar, em coisa de gravar de WhatsApp. Eu disse assim, olha só, eu tô com... Na época eu abri o meu CRP com 45, né? Foi em fevereiro desse ano. Eu disse, olha só, eu que quis abrir o meu CRP de novo. Eu que quis voltar a trabalhar de novo. Porque eu quero ajudar muitas mulheres a se destravarem. Então, se receber anúncio, se receber tititi do CRP, se receber não sei o quê, aí eu vejo o que eu faço. E tá tudo certo. Tipo, eu não sou mais marinheiro de primeira viagem e tampouco ficar com esses mimimi de início de carreira. Tipo, eu não tenho mais tempo para isso. Isso aí não me afeta. Eu quero ajudar as pessoas. Meio assim, eu quero ajudar as pessoas, eu estou ajudando as pessoas, vou ajudar muito mais gente. E se for por causa do CRP, desculpa a expressão. Bye. Eu sou educada mesmo? Foda-se. Bye. Vou fazer de outro jeito. Né? Então, assim, e tá tudo certo. E tá tudo certo, né? Então, assim, ali eu vi que eu tava arrebentando com as crenças. E isso a gente só traz quando a gente sabe quem a gente sabe da nossa essência, sabe que crenças a gente superou, elas não vão desaparecer, só tu vai dominar elas, as raízes, a cicatriz fica, só que fica ressignificada. É simples assim. E aí tu tem aquele outro impulso, né, de realmente querer fazer acontecer. Só que isso só acontece se você tem um propósito muito grande lá na frente, ou um propósito, não precisa ser grande, senão a pessoa fica pirando. Um propósito lá na frente, aonde você quer chegar até lá. E aí tu vai escalando. Só que assim, viva a tua jornada com felicidade. Porque se tu não viver... Hoje eu tô feliz, por exemplo. Eu quero chegar num propósito... A montanha ainda... O topo tá meio longe, né? Porque eu tô aqui no México e o meu projeto é pro Brasil. Presencial. Só que eu feliz no processo, né? Então, tá assim, distante, ok, mas curte o processo, porque essa curtição do processo é que vai te proporcionar chegar com mais leveza no topo. É isso aí. Então, esse é o recado fundamental que eu quero deixar, isso para qualquer coisa, para todas as áreas da vida. Agora falei como coach. Para espiritual, para profissional, para relacionamento, enfim. Curte a tua jornada. Se o casamento não tá bem, arruma o que consegue arrumar
e ver onde estão os buracos, ver onde tem crença ou não tem crença, ou enfim, e curte a tua jornada, que tu tá melhorando todo dia um pouco, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Perfeito. É isso. Então, isso é exatamente que eu prego também, dentro da área de business, que dentro da área de negócios, eu não trato de negócios, eu trato de pessoas. Quando eu estou fazendo uma consultoria numa rede de óticas aqui de Santa Catarina. E hoje eu estava conversando com os proprietários, justamente falando isso para ele. Isso não é sobre negócios, isso é sobre pessoas. Olha que lindo. Questão de resultado, que não sei o quê, porque um cabeça muito resultado, o outro tem um outro tipo de entendimento. Ah, não, porque tem que dar, porque tem que bater. Não, isso daqui não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. E a gente... Quando as pessoas estão dentro do processo, estão felizes dentro do processo, e estão buscando os seus objetivos, o dinheiro acontece, para elas e para ti. Então é isso. Quem quiser me procurar, tô lá no Instagram, né? Sigam, né, a Tice. E Tice, gratidão enorme por ter aceitado o convite, por ter aí, nessas quase 2 horas de live, compartilhado um pouco da tua trajetória, dos teus conhecimentos, ter exposto as tuas crenças, do que te superou, que isso é muito legal, para mostrar que todo mundo é de carne e osso, indiferente de qual seja a profissão. E dentro das nossas trajetórias profissionais, a Tice como psicóloga, como coaching também, eu como consultora, eu como mentora, a gente também teve e tem as nossas crenças e os nossos tropeços, nossos aprendizados. Então, e o expor isso é fundamental para ajudar pessoas que estão justamente naquele ponto que a gente já superou. Exato. Então, Tice, obrigada muito. Tá? Pessoal, quem não assistiu, chegou agora, volta lá, assiste, porque a live foi fantástica. Amanhã já vai estar lá no canal no YouTube também. E é isso aí. Tá bom, muito obrigada. Beijo. Beijo, meu amor. Obrigado. Beijo a todos. Obrigada pelo tempo de vocês. Tchauzinho. Bye. Bye.